Olha só, galera, mais um episódio aqui no estúdio do Seu Pod Estúdios, agradecendo toda essa rapaziada, toda a equipe, né, do Seu Pod Estúdios pela parceria. Você tem aqui no coração da Barra da Tijuca esse estúdio sensacional, formato podcast tradicional. Aqui ao lado tem um mais intimista, com chroma key. Enfim, você tem toda a estrutura para desenvolver o seu conteúdo com muita qualidade, né, qualidade visual também, que é super importante. Então chega junto, Seu Pod Estúdios, aqui no Cita América, início da Barra da Tijuca, pertinho do metrô, super acessível, tá certo? Bom, vamos lá, rapaziada, a gente continua com a nossa gama de convidados aqui, e hoje Arnaldo Brandão. Pô, que prazerzaço, obrigado por ter aceito o convite. Tô recebendo o Arnaldo hoje com a boca toda torta, levei um tombo de bicicleta recentemente, mais precisamente anteontem, ainda tô me recuperando, joelho, boca, enfim, mas tô legal. Tudo bem, Arnaldo? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu, cara. Mó barato esse espaço aqui, muito maneiro. Não Arnaldo sabia que tinha isso aqui tudo. Não. Tá muito bacana, isso, né? Muito legal, parabéns. O visual aqui fora é muito legal, cara. Tem uma área externa, tem Pedra da Gávea e tal. Uau! Bem Rio de Depois eu Janeiro. quero curtir um pouco esse espaço. Arnaldo, fala um pouquinho, porque você é uma história viva do rock nacional, da música também. Parcerias com gente como Gal Costa, Caetano, enfim, né? A Bolha lá atrás, que foi uma banda de rock sensacional, né, do cenário nacional. Como é que você está nessa caminhada extremamente produtiva e longa, né, cara? Você sabe que ontem eu estava olhando para uma foto que tem lá na minha casa, mas que eu não tinha reparado essa foto. Eu com 1 ano de idade fazendo assim. 1 ano de idade. 1 ano? 1 ano. Aí fiquei pensando, cara, que sorte, eu estou vivo hoje. Que é um milagre isso. E foi uma geração que meteu pelo acelerador, né, cara? Não, é verdade. Eu estava só agradecendo. Na verdade, só tenho que agradecer mesmo, porque tantos amigos já se foram, né? E depois que você vai ficando mais velho, você tem consciência da sua finitude, né? Então, é muito importante refletir sobre o passado, mas sempre pensando no presente, tentando adivinhar o futuro. Cara, mas assim, todos nós temos consciência da finitude, né? Mas você tem uma gama de artistas do rock nacional, enfim, que tem uma jovialidade que parece permanente, né? Eterna. Colocaria você, colocaria o Evandro, Rodrigo Santos, enfim, tem uma rapaziada que tá bem na estrada. Olha, pura sorte, eu fiz tudo para estragar. Fez força. Fez força para estragar. Dentro dessa caminhada, assim, dessa história que você construiu e vem construindo ainda, né? Qual aquele momento que você falou assim, cara, aconteceu, né? Foi na Bolha, foi um pouquinho antes, naquele trabalho com a Gal. Qual aquele momento que você falou assim, eu agora vou conseguir de fato viver da arte, da música? Para viver da música foi uma coisa meio coisa de adolescente, quer dizer, eu tinha 17 anos quando eu saí do Colégio Santo Inácio para me dedicar à música, a música como um todo, né? Tinha uma banda de rock muito boa, que era a Bolha, e a gente acompanhou a Gal Costa durante 1 ano, e foi aí que eu não dava mais para ir para o Santo Inácio com o cabelo todo engomado para trás, e não podia ter cabelo comprido, aquelas coisas no final dos anos 60, né? No início dos anos 70, uma certa dificuldade de me afirmar na sociedade como um todo. Mas como eu era contra tudo e contra todos, a Gal nos acolheu de uma maneira muito bacana e foi muito, muito produtivo. Aprendi muito, né? Porque o show da Gal era dirigido pelo Jardim Macalé, tinha o Hélio Tissica, o Máximo Tarreuso era o trompetista, a Naná Vasconcelos era o percussionista. Então, eu sempre tive essa sorte de tocar com gente muito melhor do que eu. Então, você vai aprendendo, né? Não é um pouco de modéstia, não? Porque você, inclusive, você se formou como contrabaixista, né? Anos depois eu achava, eu tinha a síndrome do impostor. Eu achava que aquele sucesso todo da Bolha era muito sucesso, eu ganhava grana, mas era a época do Brasil ame ou deixe, eu achava que eu tinha que aprender mais. Eu queria muito ir para os Estados Unidos para aprender música, mas eu tinha que ter autorização dos meus pais. Antigamente, para você ir para os Estados Unidos, se você fosse menor de 21 anos, você tinha que ter autorização dos meus pais. Meus pais não autorizaram, acabei indo para Londres, fiquei lá em Londres 2 anos e meio, quase 3 anos,
E quando voltei, eu já conheci o Raulzito, já tinha gravado com o Raul Seixas em 74, e em 75, então, comecei a trabalhar com o Raul. Aí eu tinha largado minha carreira de artista com a Bolha para virar um músico acompanhante desses grandes cantores que estavam acontecendo nos anos 70 no Rio. E a tua paixão é o baixo, assim? Na verdade, eu comecei como cantor na banda da escola, Easy Going Five, é o nome da banda. Mas dali eu achei que eu me lembro até hoje da primeira apresentação que a gente fez num apartamento no meu prédio, no vizinho, numa festinha com 15, 16 anos, e eu, tão envergonhado, eu cantei de costas. Toquei pandeiro de costas. Como a banda precisava de um baixista, eu achei que no baixo eu ia me dar melhor, porque eu sou tanto quanto tímido, apesar de ter um ego enorme, eu sou muito tímido. Você então, é tímido, né? Achei que tocando baixo eu conseguia não ficar tão na frente assim. Mas você é tímido? Para mim é uma surpresa isso. Não sabia que você tinha essa timidez, não. Você tem uma presença de palco, né? Não, é verdade, mas essa timidez foi causada porque aos 4 anos de idade, meu pai e minha mãe de saco cheio, minha mãe é pernambucana, meu pai é português, mas acho que ficaram de saco cheio das crianças, eu e minhas 2 irmãs. Meu pai mandou a gente para lá, para morar com a mãe dele, lá no interior, no norte de Portugal, um lugar frio, uma aldeia pequenininha, não tinha nem luz elétrica, uma pobreza incrível. E quando eu voltei para o Brasil aos 10 anos, quando meu pai foi buscar a gente, eu tinha ficado 6 anos lá, eu tinha virado um português. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, entrei no Colégio Santo Inácio, imagina a encarnação que era com aquele sotaque de português. Né? Então... Imagina. Então, acho que isso aumentou muito a minha timidez, a minha ansiedade em relação às coisas. E aí depois você teve esse trabalho com a Bolha, né? Lá atrás. 69, 70, 71, até 72. E nos anos 80... Vem aquele estouro com Hanoi, né? Aí aconteceu, ali do Raul, trabalhei durante 1 ano fazendo shows com o Raul. Quando o Raul começou a parar de ir nos shows, eu troquei o Raul pelo Jorge Maltner e pelo Luiz Melodia. Aí trabalhei com Melodia e com Maltner. Aí o Gilberto Gil me chamou para tocar no Doces Bárbaros. E logo depois o Caetano me chamou. Eu já tinha gravado aquele Baixo de Odara, né? Tinha marcado muito. Aí o Caetano me chamou para formar outra banda da terra com Vinícius Cantuária, Tomás Improta, Bolão e Perinho Santana. Esse período, o nome da banda com Caetano é... A Outra Banda da Terra. A Outra Banda da Terra. Depois eu quero até saber se esse nome tem alguma associação com o nome da sua atual banda, desse projeto novo que está acontecendo agora, ou se é só coincidência. Ali você deve ter vivido uma experiência bem interessante, né? Porque você é do rock, né? É verdade. A tua escola é do rock. É né? verdade. Eu te encontrei até num show, não sei se você vai lembrar do The Who, no Rock in Rio. Aquele show maravilhoso. Show maravilhoso. Mas sabe que aquele show, é impressionante aquele show, é verdade. Aquele show, porque eu tinha visto o The Who na Ilha de White em 1970. Eu fui a Londres em 68, de ter 16 anos. Aí, em Londres eu comprei um baixo Vox, 16 para 17, e acho que tinha 16, 68, eu nasci em 51, tinha 16, não tinha feito 17 ainda. E lá eu comprei um baixo Vox, um Aua, e o Serginho Dia do Mutantes, a gente fazia muito show com Mutantes, e ele vendia o Aua para ele, e dali eu comecei a achar que eu tinha que... Alguma coisa aconteceu na minha cabeça que eu mudei radicalmente. Porque a Tropicália foi uma influência muito grande. É claro que eu sou The Who, Rolling Stones, Beatles, etc. E na Ilha de White, realmente, os shows que eu vi é que eu resolvi mudar o nome da banda, que era The Bubbles, para a Bolha, para começar a fazer músicas próprias. Então eu tive uma influência muito grande do tropicalismo, né? De próprio Mutantes também. Então eu achava que eu tinha que misturar o rock com as influências brasileiras. Sempre foi essa a minha ideia. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Tropicália, para mim foi um maior prazer, né? Um aprendizado grande. E eu acho que também o pessoal da MPB precisava do rock também para renovar a música brasileira. Então acho que eu entrei nessa composição aí. E eu comecei, eu costumo chamar que a gente virou serviçal do samurai, né? Então os grandes samurais da música brasileira, como Caetano, Gil, Própria Gal e outros artistas que eu acompanhei ao longo da minha carreira, sempre servindo essas pessoas da melhor maneira possível, trazendo as minhas informações como roqueiro, mas também aprendendo muito com eles em relação à música brasileira.
É um casamento fácil ou é trabalhoso essa coisa da MPB? Olha, eu tive sorte porque as pessoas com quem eu trabalhei são muito fáceis de trabalhar. O Gil, o Caetano, a própria Gal, todos os cantores foi uma facilidade. Talvez o mais difícil tenha sido o Luiz Gonzaga Júnior, porque o Gonzaguinha era muito MPB, assim, politicamente falando, e eu era meio hippie, ele olhava meio enviesado assim para mim. Tanto é que eu só trabalhei com o Gonzaguinha, um mês depois ele me dispensou. Mas, de uma maneira geral, eu nunca tive dificuldade com esse pessoal, não. Sempre fui muito bem aceito por eles. Principalmente depois que em Londres, eu vi um show do Sly Family Stone e fiquei impressionado com o Larry Graham tocando com polegar. E tentei imitar ele durante muito tempo. Então, eu espancava o baixo dentro da MPB. Foi interessante a minha experiência. Mas o Gonzaguinha foi divergência de estilo, né? De estilo e também de postura, não só estilo musical, porque foi o Fredera que tocava com o Raul Seixas, que me chamou para tocar com o Gonzaguinha. E o Gonzaguinha, naquela época, tinha um negócio do Pasquim, né? Tinha uma turma do Pasquim que brigava muito com o Caetano e tudo mais, e o Gonzaguinha era meio... porque o Caetano é isso, o Caetano é aquilo. Eu gostava muito de falar mal do Caetano. O Enfio chegou a insinuar que o Caetano tinha traído o movimento, umas bobagens qualquer dessas. Mas eu ficava sempre do lado do Caetano, do lado do tropicalismo. Achava que o tropicalismo era muito mais interessante do que a MPB pura. E aí eu acabei nem insistindo na pergunta. O baixo, para você, assim, é a sua paixão como instrumento? Porque você toca outros instrumentos também. Não, é verdade. Depois eu tive que aprender a tocar os instrumentos. Quer dizer, na verdade, o primeiro baixo que eu fiz, eu tirei as 2 cordas mais finas e peguei só as 4 cordas mais grossas, enchi o violão de jornal, comprei um captador e um amplificador Felpa e comecei a primeira música que eu tirei foi uma música dos Beatles, do John Lennon, chamada You Can't Do That. Você não pode fazer isso. E eu fiz, de alguma maneira, tirei as músicas de ouvido, assim, depois eu fiz questão de aprender mesmo. Quando eu fui para Londres, eu estudei música clássica, baixo acústico, porque eu me apaixonei pelo som do baixo, realmente, ouvindo os grandes baixistas que eu via no rádio, o pessoal da música, principalmente o pessoal da música negra e o gênio do Paul McCartney, Bill Wyman e o próprio baixista do The Who. Mas realmente o show do The Who na Ilha de White foi uma coisa impressionante. E vendo depois, isso é que eu queria aproveitando, desculpa, sair um pouco do assunto. Não, fica à vontade. Mas aquele show do Who, onde a gente se encontrou, eu tive uma perspectiva de que o sistema precisa de gente que precisa de movimentos que vão contra ele, que era o caso do Festival da Ilha de White. Tinha acabado de ser realizado o Festival de Woodstock e o Festival da Ilha de White começou a cobrar ingresso, as pessoas derrubaram as cercas, os shows eram de graça, mas não existe almoço grátis. Então, mas ali o show de Who foi uma revelação, porque eram só os 3 no palco e aquela explosão de alegria, e estavam muito bem ensaiados e a luz era espetacular. Aí depois de eu ver, 40 anos depois eu fui ver o The Who ali abrindo para o Guns N' Roses, e eu percebi que o sistema tinha vencido, porque eu olhava para o lado, eu vi uma roda gigante como se fosse um mandala, que gera energias positivas da religião, do hinduísmo e das religiões orientais, e eu via que a marca da mandala era o Banco Itaú. Entendeu? Então eu percebi claramente que todo movimento de contracultura ele foi muito necessário para que o sistema se mantivesse de alguma maneira. Uma pequena renovação, claro que as coisas estão melhores hoje do que eram naquela época. Socialmente falando, até a maconha hoje é aceita no Brasil, antigamente você ia para a cadeia, ficava preso. Então eu percebi que pequenos movimentos, pequenas conquistas da humanidade são sempre de pessoas que vão contra o sistema e que o sistema precisa de que alguém vá contra ele, porque aí ele absorve aquilo e muda um pouquinho. É como se você, para não deixar o feijão queimar na panela, você tem que girar, tá entendendo? Girar para não deixar a comida queimar. Foi uma observação interessante esse show de Who, fiquei muito impressionado com isso, porque o primeiro show de Who foi muito mais impactante do que aquele show que eu vi ali com o irmão dele tocando guitarra, mais gente no palco. Quando eu vi o The Who ali, eram só aqueles 4. Eu já era apaixonado por um disco do The Who chamado Live at Leeds. Foi o primeiro disco punk assim na minha vida. Não sei se você conhece esse disco ao vivo. Conheço. É um disco espetacular. E eu me lembro do Pete Townshend falando que foi no banheiro
antes do show começar, que ele foi no banheiro e alguém falou assim para ele, pô, o show de Purple é muito melhor do que a banda de Purple é muito melhor do que essa banda The Who e tal. E o The Who é a sua banda? The Who é a sua banda preferida? Olha, depende do momento. Acho que de manhã cedo, minha banda favorita são os Beatles. À tardinha já é o Rolling Stones. À noite pode ser o The Who. Beatles com Helter Skelter, de repente, para dar um peso maior, né? Cara, é legal você falar essa parada da contracultura, do combate ao sistema. Eu recebi aqui recentemente o Jimmy London, e ele usou o termo mofado quando eu perguntei sobre o rock atual. Ele falou que o rock está meio mofado, a galera não tem mais, se sente mais representada porque tá todo mundo... Ele falou exatamente isso. Dentro de um sistema onde não há mais contestação. É por aí? Você acha que o rock deu... Porque, por exemplo, eu acompanho o Rodrigo, seu filho, né? Uhum. Com um trabalho maravilhoso. Lila, né? Com a Lila, né? E os dois fazem um trabalho sensacional. Assim, será que realmente a gente tem que pensar para conseguir alguma coisa interessante? Não, eu tenho a impressão que é o seguinte, a sociedade como um todo, não só o sistema capitalista, mas o próprio sistema socialista de uma maneira geral, ele é como se fosse um balde, que nem o ser humano, né? É um balde cheio de furos. E é um balde que precisa de água. E você enche ele de água e logo depois ele se esvazia e você precisa de mais água. Eu acho que o rock realmente está, não é que ele esteja mofado, ele está adormecido. De repente, uma dessas centenas de bandas que tem no mundo inteiro, se as mídias existentes hoje forem capazes de absorver aquilo, vai se manifestar como uma coisa nova. Mas realmente o rock hoje em dia é como se fosse um fetiche, né? Eu vejo Lady Gaga, a própria Madonna, com guitarra na mão fazendo pose, Rosália, como se fosse para fazer pose de roqueiro. Então, eu acho que realmente tem uma das características que acontece hoje, porque se você for olhar a história do rock, começou nos anos 50 e depois ele foi completamente esquecido. O rock nos Estados Unidos foi preso, né? O Chuck Berry foi preso porque transou com uma branca em outro estado, o Jerry Lewis foi preso porque casou com a prima com 13 anos de idade, o cara que divulgou o rock and roll, o DJ, foi preso por peiola, né? por jabá. Estava completamente, e a indústria, sabendo que ali tinha um público, eles começaram a inventar Pat Boone, Bob Dylan, começaram a inventar uns cantores pré-fabricados pela indústria. E quem ressuscitou o rock depois foram os ingleses, que vieram com todo aquele movimento. Então eu acredito que esse mofo, ele pode ser, mais cedo ou mais tarde, ele será retirado e redescoberto. Eu acredito um pouco nisso. Porém, essa minha crença, já estou em dúvida, porque como a gente vive hoje num mundo onde o passado e o presente são praticamente juntos, você clica um botão, você consegue ver o show dos Beatles no Cavern Club, você consegue, todas as memórias, quer dizer, para uma coisa virar novidade, ele tem que cair no esquecimento. O rock, quando ele virou uma novidade com os Beatles, ele tinha caído praticamente no esquecimento. Tanto é que o primeiro contato que o empresário dos Beatles foi para uma gravadora, o cara da gravadora Decca falou, não, banda com guitarra está ultrapassado, já tinha passado o momento das bandas com guitarra. Quer dizer, quando uma coisa cai no esquecimento, ele pode vir com uma novidade algum tempo depois. É o caso do rock. Só que ele não cai no esquecimento totalmente. Mas eu gostei dessa expressão do Jimmy London, mofado. Será que ele também está mofado? Tem. Essa é a questão, ele né? Parou de beber, está de saco cheio de tudo. Falou que agora o pré-show dele é um café expresso. Mudou muito o Jimmy, né? Mudou bastante. O teu pré-show ainda não é um café expresso, né? Não, porque eu sou maconheiro velho, então continuo. Mas eu adoro um café expresso também. Também, né? Cara, dentro desse show business, como é que vocês administram tanta informação? E eu digo isso porque eu te acompanho também, né? Você tem trabalhos paralelos, enfim. Eu vi, aliás, um vídeo maravilhoso recentemente, você e o Frejá, numa versão original, né? É verdade, em 1974, o Raul, em 73, eu estava em Londres, aí eu vim passar umas férias no Rio, e em 74 o Raul chamou a Bolha para gravar com ele. Eu conheci o Raulzito como produtor, já tinha gravado um disco com ele, ele sendo produtor de um disco do Lilian, do Leno,
que era do Leno e Lina, mas o Leno gravou um disco de música pesada, chamou A Bolha, e o Raulzito era o produtor, deu toda a liberdade pra gente, um produtor genial, um cara tímido, na dele, quieto, calado. Mas em 74 ele já tinha virado um artista, porque tinha estourado no festival, chamou a gente para gravar 4 canções. Então a gente gravou Não Pare na Pista, como a vovó já dizia, que tinha o nome de Óculos Escuros, O Trem e Medo da Chuva. Mas 3 dessas músicas, as letras foram censuradas, inclusive o Óculos Escuros, e a letra ficou meio largada, abandonada. Aí eu pedi para a Kika, e a Kika liberou essa letra antiga, a Vivi e as outras herdeiras liberaram, e eu sugeri então gravar com o Gustavo para rememorar. Já que eu estou cheio de músicas novas para lançar no mercado, eu achei dar uma olhada no retrovisor rapidamente. E o Frejá já tocava essa música também. A gente foi fazer um tributo ao Raul e tocamos a música juntos. E eu falei, Frejá, vamos aproveitar, vamos gravar a letra original, que é muito mais interessante, principalmente por causa do refrão, que fala: quem tem colírio, os óculos escuros, quem não tem papel dá o recado pelo muro, que a censura era muito grande. E o grande lema é: quem não tem presente vive sempre no futuro, que era Brasil, país do futuro, ame ou deixe, que era o lema da época. E o Raul, tanto o Raul quanto o Paulo Coelho, muito corajosos, botaram o dedo na ferida ali de primeira, né? Ficou bem legal, cara. Ficou, Pô, né? Obrigado. Ficou bem, ficou visceral. E aí você tem, por exemplo, trabalhos pontuais como esse, com o Frejá, né? Trazendo uma obra do Raul. Você tem a questão do Fabulous Tab, que é o trabalho com o Evandro Mesquita, que é um trabalho sensacional, já presenciei alguns shows. Você fez um show recentemente no Manouche, não é isso? É verdade. Dos meus discos solos, Manouche, Blue Note, tenho feito alguns por aí. Tem uma galera, e você está entre essa rapaziada, né, que tem meio polvo, né? São os tentáculos buscando todos os lugares. No caso do Vinícius Cantuária, eu sou amigo do Vinícius Cantuária desde os anos 70 e a gente adorava ficar levando som de violão lá em casa. Ele morou lá em casa há muito tempo, nos anos 70. Depois ele tocou na outra banda da Terra, a gente montou a banda comigo. E ali, depois de um certo tempo, a gente resolveu. O Vinícius morou muito tempo no exterior, voltou a morar no Rio de Janeiro e me convidou, eu e o Dade, para a gente montar uma banda só de curtição, como se fosse assim, a gente tocando os violões em casa e falando bobagem, e mostrar isso para as pessoas. Achava que era um projeto interessante. E estou me divertindo muito, porque a gente passa a maior parte do tempo conversando. Essa banda uma outra banda. Dia 26, porque todos nós tivemos muitas bandas, então nós vamos fazer uma outra banda de curtição mesmo. Também, de uma certa maneira, tem uma associação com a outra banda da Terra. Eu queria saber, então tem essa associação o nome, né? Tem sim. A hora que eu vi, eu falei, pô, deve ter alguma coisa a ver. Puxou alguma coisa. Você acha que o cenário nosso, falei do rock aqui, mas o cenário nacional da nossa música tá legal, tá? Olha, o rock o Rio de Janeiro é a terra do samba, né? Então é muito difícil para o rock no Rio conseguir sobreviver nos dias de hoje. É verdade, né? A gente até teve uma rapaziada. Mas tem um público rock. Sempre que eu vou no Circo Voador ver os shows, você teve lá agora recentemente também, você vê que o rock, a força do rock está no subúrbio, mais do que na Zona Sul, porque a Zona Sul é muito modismo, né? No Rio. E, no entanto, no subúrbio tem um público rock, que gosta de rock, que aprecia o rock e que não gosta dos outros gêneros. Porque antigamente tinha um pouco de fricção. É legal, coisa que o tropicalismo acabou com essa fricção e juntou o rock com a MPB. E de lá para cá, o próprio Mangue Beat, o próprio Raul Seixas, todos, de uma certa maneira, se deixaram influenciar por essa mistura do que vem do exterior com aquilo que a gente produz aqui dentro. Mas o grande problema que eu vejo é o fato de, nos dias de hoje, as coisas não morrem. As coisas estão sempre vivas. Isso é uma coisa, porque às vezes para você renascer você tem que morrer. Então para o rock renascer ele teria que morrer. Mas por causa dos meios de divulgação e por causa dos artistas velhos como eu, ele não morre. Então... Ainda bem. mas metafisicamente ele teria que morrer para poder renascer. Mas ele então fica nessa zona meio fantasma, né? Que nem o Jimmy London falou sobre o mofado. Eu já falo como se na história de quadrinhos, quando um super-herói está meio... As pessoas estão saco cheio daquele super-herói, ele vai para uma zona fantasma, fica naquela zona, depois ele volta para os quadrinhos. Né? Sinto um pouco isso com o rock, assim, como se estivesse numa zona fantasma, mas atuando e as pessoas curtindo esses fantasmas aí. No caso sou eu, o Jimmy e vários outros que estamos aí, cara, em atividade. Isso é muito louco, que né? Lota o Circo Voador. Lota o Circo Voador. Eu estive lá agora no Plebe Hood. Sim, o Plebe Hood estava, né, a rapaziada toda lá. O circo é a casa que eu mais gosto no Rio de Janeiro. Eu também. Eu acho... É um ponto de encontro, uma encruzilhada ali do norte, sul, leste, oeste. Né? Fui
num evento também no circo há pouco tempo atrás, né, onde teve era uma espécie de oficina de novas bandas, de conversa. Isso é genial do circo, isso é muito bom, hein? A galera faz isso muito bem lá, né? E aí você tem shows como Plebe Hood, aí você tem celebração ao Raul Seixas lá com o Rick Ferreira, né? São essa rapaziada que você fala, a rapaziada mais velha, que não deixa o rock morrer, mas ao mesmo tempo mostra que ele é extremamente viável, né? É verdade. É verdade. O Nelson Sargent tinha feito samba agoniza, mas não morre. O rock é um pouco parecido. É muito louco isso, né? Eu acho interessante tá na isso. memória afetiva. Porque o lance, quer dizer, como o rock sempre foi contra o sistema de uma certa maneira, apesar de usar elementos do sistema, que é a eletrificação, a parte industrial, o automóvel, que sempre teve uma coisa muito importante nos roqueiros de uma maneira geral. Mas aquilo que eu estava falando, né? O sistema realmente, para ver uma renovação, ele precisa de alguém que vá contra, né? Que o sistema acaba absorvendo aquilo de uma maneira ou de outra. Você já trabalhou com produção também? Já. Você hoje, se você tiver aí na questão do negócio mesmo, não é a questão da paixão, né? Você iria para o lado do rock como produtor? Você buscaria uma banda nova ou você talvez... Eu acho difícil porque eu tenho um defeito, uma característica que às vezes pode ser considerado um defeito. Eu tenho uma tendência a gostar de tudo. Isso é um problema sério. Tudo? Quase tudo. Tudo não. Mas quase tudo. Então, eu sempre consigo ver alguma coisa boa em alguma coisa ruim. Eu sempre acho que tem alguma coisa ali, não que seja boa para mim, mas que seja boa para essas pessoas que estão assistindo esse show dessas cantoras todas que ficam rebolando. Para mim não faz o menor sentido aquilo. No início eu achava genial, eu gosto da Tina Turner, né? Na verdade, a cantora para mim é a Tina Turner, Chrissy Hynde, essas coisas, é outro nível. Mas eu vejo essas Madonas da vida, uma coisa que acontece desde a época da Carmen Miranda, como fenômenos engraçados, né? Assim, tanto quanto exagerados. Não é que eu goste, mas eu não tenho aquela raiva mais contra o funk, ou contra a MPB, ou contra, entendeu? Eu acho que eu cheguei a um ponto que eu me garanto, entendeu? Pô, esses caras querem botar a bunda para rebolar, é um direito que eles têm. O Príncipe já fez isso, o Mick Jagger também já fez isso, agora as meninas todas estão fazendo isso. Mas realmente não é um show que eu vá ver com prazer, entendeu? Eu prefiro ver o show do Plebe Hood ou ver o Rick Ferreira no Circo Voador do que ver esses shows. Então, acho que como produtor, eu não sei se eu seria capaz de direcionar exatamente o que o artista precisa. Você falou do Rio, né? Que o Rio tem essa coisa do Zona Sul, né? Do modismo. De fato tem. Eu fui num aniversário há pouco tempo, acho que, sei lá, tem um ano, numa casa em Botafogo, onde era o aniversário da filha de um amigo. Então, assim, era uma galera na faixa, a maioria dos 30 anos. E eu me assustei, cara. Tava tocando sertanejo, entendeu? E assim, você fala de samba, de funk, isso é Rio de Janeiro, samba, funk, rock. Mas eu me assustei com aquilo. E assim, as pessoas cantando e gostando, entendeu? Porque o sertanejo, se você for ver bem hoje, o visual deles é todo meio Elvis Presley, né? Aquele topete, não é? Não tem uma coisa, mas sei lá, meio estranho. Aquela roupa de cowboy, aquele chapéu, aquela calça apertada. Tem uma influência do country americano, que é uma das bases do rock and roll, né? O country americano. Mas eu fico impressionado, porque é por causa do agronegócio que sustenta o Brasil. Exatamente. Né? Como o agronegócio sustenta o Brasil, então a música que vem do agronegócio é que, infelizmente, para mim, infelizmente, mas para muitos as pessoas gostam dessa viagem assim, de bebedeira, de traição, enfim, não tem muita profundidade para mim. Mas é um fenômeno que assusta e intriga a gente, né? Por que será que o Rio de Janeiro, a terra do samba, as pessoas jovens estão gostando daquela maluquice desses cantores sertanejos, aquela voz aguda, aqueles trejeitos estranhos. É dose. Você... Acho que é um sinal da decadência, mas também tem beleza na decadência, né? O pôr do sol é lindo e tal. O pôr do sol é lindo, né? Principalmente ele do Apoador, então do Posto 9, né? Aqui na Barra também. Na Barra também. Você ouve o que hoje? Porque assim, você está no tipo aquele
O filme O Sexto Sentido só ouve gente morta. Pois é, cara, tem esse problema. Ou tá conseguindo descobrir coisas novas para ouvir? Olha, como eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de ler história e filosofia e religião. São os 3 temas que me interessam mais no momento, assim. Mas como eu leio muito jornal, volta e meia veio lá Rosália, a nova sensação do rock. Quando eu fui ver, pô, não me disse nada, entendeu? Então é meio frustrante essas coisas novas. Eu prefiro nem ouvir porque eu fico frustrado. Pô, isso é para mim uma novidade. Pô, o que diz a letra? O que diz a música? Não me diz nada, entendeu? Então eu fico meio frustrado. Mas volta e meia, por exemplo, tem as bandas australianas, Tame Impala, que é uma banda meio progressiva, aí já me interessa mais. Até mesmo essa banda que copiou o Led Zeppelin de uma maneira maravilhosa, tem os 3 irmãos, né? O Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Eu acho hilário as roupas, o jeito como ele canta, eu acho bacana, eu acho tudo interessante, mas não me aparece nada realmente novo. Com personalidade. Quer dizer, o que eu tenho ouvido mais são os últimos discos do Leonard Cohen, porque a poesia dele é poderosa. E o Bob Dylan, são pessoas, o Leonard Cohen acabou de morrer, o Bob Dylan, tomara que não morra tão cedo, mas também é uma pessoa mais idosa. Então, realmente, eu vivo nesse mundo fantasmagórico. Eu também. De um passado recente que se recusa a morrer, que agoniza, mas não morre, que está aí meio mofado, mas a gente dá uma raspadinha, limpa e desemberlota, aperta e ainda dá onda. Você curte shows ainda? A gente se encontrou agora recentemente. Tal. Claro, adoro shows. Meio cansado dos festivais assim, mas adoro ir a show. Adoro. Ao vivo a música para mim é sempre mais interessante. Sempre é. E desafiadora, né? E como é que tá para você? Eu não sei, tinha um programa na televisão que eu gostava muito, mas que nunca mais vi, que era o Jules Holland, né? Julie Holland. Não me lembro. É um programa de televisão na Inglaterra que tem várias bandas e várias novidades da Inglaterra e do mundo todo. E uma diversidade gigantesca. E agora que as máquinas estão fazendo tudo, tem muito mais artistas aparecendo. Porque o que o ser humano vai fazer? Arte, né? Não tem outra coisa que ele possa fazer. Para se divertir e para divertir os outros. Então, esse Jules Holland é um programa em inglês, onde ele reúne num estúdio gigantesco várias bandas novas, antigas e vários estilos musicais. E esse programa, infelizmente, passava no canal Bis, eu nunca mais vi. Mas tem uns canais interessantes. Por exemplo, no canal Music Box, eu vi uma banda do Ceará que eu não conhecia e é maravilhosa. Não sei o que, Selvagens. Já ouviu falar nessa banda? Não. Uma banda boa pra caramba, música, letra. Selvagens que podem acontecer. Eu não esqueci o nome da banda, mas fiquei surpreso. Então, tem alguns canais de televisão, no caso do Music Box Brasil e do canal Bis, que eu ainda consigo ver umas coisas interessantes e novas. Cara, é tão louco isso, porque assim, eu fiz um trabalho de garimpo mesmo, de bandas do Rio de Janeiro, principalmente, com a Márcia Mello. Pedrada. Do Pedrada. Muito bacana esse trabalho dela. Né? E assim, é muita gente talentosa. Muita gente talentosa. Exatamente, você falou bem. Ela apresentou uma cantora no outro dia que eu fiquei de 4. Eu fiquei, caralho, que cantora é essa? Esqueci o nome dela, porque se não tem propaganda massiva, a gente acaba esquecendo os nomes. Pois é, esse é o lance, assim, e você acha que hoje, eu discuto muito isso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque na época do Hanoi e tal, vocês tinham as gravadoras como um canal, gravavam um disco, que era extremamente caro e difícil, mas gravavam um disco, aí ia pro Chacrinha ou pro Faustão e tal, tava com... Eram 3 ou 4 programas de televisão. Exato. Por isso que eu acho a importância do podcast que nem o teu, e que nem o trabalho da Márcia, porque dá oportunidade para as pessoas novas surgirem, porque é muito difícil para quem está começando hoje em dia. Eu acho que para a gente também era difícil, porque você tinha que passar primeiro pela panelinha das gravadoras, que aquilo era uma panelinha muito do gosto pessoal, e depois pela panelinha dos 3 canais que a Globo tinha, que era Fantástico, Globo de Ouro, Chacrinha. Tinha os outros canais, tinha o Silvio Santos, tinha o Perdidos na Noite, tinha um negócio da TV Cultura, mas era muito reduzido. Hoje tem muito mais meios de expressão através... Tem esses canais todos e mais outros. Mas, por incrível que pareça, eu acho que hoje, para quem está começando, é mais difícil. Porque pulverizou, né? Porque as pessoas não querem mais ouvir música nova, as pessoas parecem que só querem ouvir as músicas antigas, né? Eu vejo... Tem uma história muito engraçada aqui, quando eu trabalhava com o Caetano.
Caetano é muito fã do João Gilberto e a gente estava em São Paulo e ele estava muito emocionado, queria se encontrar com o João Gilberto naquela noite e tudo mais. Aí depois eu perguntei para o Caetano, e aí, como é que foi o encontro com o João Gilberto? Aí o Caetano falou, foi ótimo, mas só tem um detalhe que eu cheguei lá e toquei 4, 5 músicas novas para ele e ele não falou nada. Aí eu acabei de cantar as músicas novas e perguntei qual a opinião dele, o que ele achava das músicas novas. Aí o João Gilberto, Arnaldo, o Caetano me falando, o João Gilberto falou assim, legal, Caetano, mas não sei por que fazer música nova, tem tanta música no mundo. Aí Arnaldo, ele pegou o violão e ficou até a madrugada cantando músicas antigas, algumas que eu nem conhecia. Então, hoje em dia, então, parece que são 50 mil, 100 mil, 200 mil músicas por dia são lançadas. São lançadas nessas plataformas Spotify da vida. É verdade, não sei se é verdade, mas... E agora a IA está fazendo as músicas todas, as vozes, as letras, os arranjos, fazendo tudo, né? Então, a gente chegou num ponto que não sei se eu rio ou se eu choro, porque é uma loucura isso, um excesso de informação, a gente fica meio perdido, né? É difícil até administrar isso. Para quem está começando, principalmente, porque sempre que eu faço um show, faço questão de tocar música nova, inédita. Mas a minha empresária fala, não, você tem que tocar as conhecidas, porque o público só quer ver as conhecidas. Eu falei, pô, mas eu quero tocar música nova. Então fica esse embate, entendeu? Realmente, quando toca a música nova, o público fica meio... Aí quando toca as conhecidas, fica aquela alegria toda. Eu acho que um pouco por causa da pandemia também, as pessoas querem se divertir mais do que pegar qualquer informação pedagógica. É mais pela diversão mesmo. E o artista, em geral, ele gosta de... Pelo menos artistas como eu gostam de não só divertir as pessoas, mas com passar algum nível de informação sobre algum assunto do momento, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade. Eu me lembro... Porque as pessoas, acho que por isso que o sertanejo se dá bem, porque é só festa, festa e festa. O tempo todo. Aquela coisa superficial, né? Não, o que eu acho importante é superficial. Tem uma frase do Oscar Wilde que ele fala que através da superfície ele consegue ver a profundidade. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas que é importante ter essa alegria toda, mas às vezes um excesso de alegria fica meio cansativo. Você falou da galera que quer ouvir os sucessos, tá? Aquelas músicas já consagradas. Eu me lembro que o querido Tony Platão, ele fez um show bem intimista e ele foi na época para o Lauro Alvim fazer esse show. Eu fui, acho que 2 shows dele. Foi no dele. Mistura Fina que ele fez antes, não foi? Foi no Mistura Fina. E era um show maravilhoso, assim. O Tony é um talento, né? Cantor, se Deus quiser, vai se recuperar o mais breve possível. Ele já está se recuperando. E o pessoal pedia para os que estão em casa, que foi o sucesso da Geriza. Ele não cantou nesse show? Ele relutava. Ele relutava. E o Vlad, né, que é o baixista, né? O Vlad, Tony, tem que cantar, cara, tem que cantar, só pede e tal. Acontece isso com Totalmente Demais com você? Não, porque eu já toco direto, então não tem problema nenhum. Mas não me cansei dela ainda, não. Não tem como cansar, né? Aquilo foi um estouro, né, cara? É verdade. É uma música, eu acho que ela tá entre as mais ouvidas da década de 80, né? 80, 90, né? É porque ela estourou com Hanoi Hanoi em 86, nas rádios do Brasil inteiro, menos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tocava. Isso em 86. Mas em 96, o DJ Nado Leal fez um mix com a Chaka Khan, To Be Real, e botou minha voz na brincadeira, e ela estourou de novo em 96. E a Jovem Pan tinha uma revista que vendia nas bancas, vendeu CD pra caramba dessa revista. E foi um sucesso gigantesco em 96, com esse arranjo. Tocou no Rio de Janeiro, inclusive. Quando chegou 10 anos depois, em 2006, a Perla gravou, fez um arranjo bacana e virou tema de uma novela lá da Globo. Foi a abertura, não foi? Não, a abertura foi em 2016. 2016. A Globo fez uma novela chamada Totalmente Demais, né? E foi até a Anitta que cantou o tema principal. E agora estamos em 2026, espero que alguém regrave. Quanto tempo durou o Hanoi, hein? O Hanoi a gente lançou o disco em 86, 88, 90, 92 e 94. Mas a gente começou em 85, né? Então foi 10 anos, quase 10 anos, porque a gente ainda lançou um disco ao vivo, o disco acústico para a rádio foi 10 anos.
Cara, era uma banda assim, quem ouvia Hanoi, né? Quem fugia não vou totalmente demais. Aí quem se aprofundava mais era uma banda extremamente interessante. É interessante, né? Porque a gente realmente na parte poética, o Tavinho Paz, um gênio da poesia, falecido há 1 ano e meio atrás. Sinto muita falta dele, é um dos maiores poetas da minha geração. Ajudou muito nessa ideia de você levar diversão e uma certa informação para as pessoas, né? Então, realmente as letras dele são poderosas, é verdade. Eu fui no lançamento do livro do Tavinho Paz com o João Estrela no seu estúdio, em Botafogo, né? Ah, você esteve lá? Eu tava lá. A gente fez muita festa de poesia lá, aprendi muito com ele. E com o CEP 20.000, que era um projeto que ele fazia com o Chacal e com o... Esqueci o nome do outro rapaz, daqui a pouco eu lembro, mas é um projeto muito bacana que é poesia em primeiro lugar. Poesia nos dias de hoje faz falta. Faz falta. Mas o projeto CEP 20.000 continua. Continua? Continua. O Chacal parece que operou o quadril, está em Brasília, mas está se recuperando. Mas eu tenho a impressão que continua, com o pessoal, os amigos dele continuam nesse projeto, que é muito importante, porque tem música e poesia junto, e tem uma parte de teatro também, é bem, bem legal. Vocês conseguem manter essa rede de contatos entre vocês? Você falou do Tavinho falecido, né, o João Estrela, enfim. Inclusive a rapaziada da Tropicália, vocês conseguem manter viva essa aliança? Não, porque depois de uma explosão, os estilhaços se espalham. Então, por exemplo, eu sou amigo do Dai e do Vinícius desde os anos 70, mas a gente nunca mais tinha se encontrado para levar um som. Então, volta e meia a gente se encontra para levar um som. Mas, por exemplo, agora mesmo na Ilha da Gigoia, no próximo sábado, vai ter um grande evento de artes. Vai ter poesia, música, teatro, cinema. Quando se juntam essas 3 expressões artísticas, sempre alguma coisa boa acontece. É por aí que eu espero entrar sempre em contato com essas pessoas. E claro que com a internet hoje é mais fácil você entrar em contato com as pessoas que a gente trabalhava no meio e com as pessoas mais novas que estão surgindo também. Mas tudo depende do tempo, porque a gente tem tanta coisa para fazer nos dias de hoje, apesar de que eu achava que com isso aqui, com o telefone celular, ia facilitar muito o meu trabalho. Facilitou, mas aumentou muito minha carga de trabalho. Exato. Facilitou por um lado. Parece que todas as conquistas tecnológicas, elas dão um grande impulso por um lado, mas também trazem outros problemas, né? Junto, né? Junto com essas coisas boas, tem problemas que surgem. É uma característica da modernidade. Você sabe que eu tenho muita dificuldade com isso, Arnaldo, porque, por exemplo, eu estou aprendendo ainda, né? Que eu não sou do mundo digital, eu estou me transformando no mundo digital. E é muito difícil, assim, essa coisa do próprio podcast. Aí a galera aqui, o Shane, enfim, Fabinho, eles me dão umas orientações. Não, tem que postar no final da tarde, porque é quando dá o hype de visualização. As regras de conteúdo, e aí eu maluco com isso, cara, eu enlouqueço com isso. Eu tento me revoltar contra isso, meu filho fala, porra, pai, para com isso, tem que assumir isso. Eu falei, pô, saco. Tudo bem, o Rodrigo é desenvolto para isso, né? Muito. Ele e a Bianca são bem expertos nisso. Eles tipo... tentam me orientar, eu sou meio rebelde nesse caso. Pô, e essa veia artística dele, totalmente com sua influência e bênção. Ele desde pequenininho, eu quero aprender, eu contratei o Almir Shediak, depois eu não tive mais dinheiro para pagar o Almir Shediak, mas ele pegou umas aulas no início do Almir Shediak, eu falei, faz o que você tiver afim, cara, vai fundo, total liberdade. Eu nunca tentei orientar ele, faz isso, faz aquilo, não, quer fazer isso, faz, eu sou muito liberal nesse aspecto. E ele escolheu essa profissão, tem as dores e as delícias. Como todas as profissões, né? Exatamente. Cara, ele está muito bem, está em São Paulo, né? Pois é, isso, eu acho ruim isso para mim. Eu queria ele aqui perto, mas infelizmente está lá. Cara, é muito louco, porque você é de uma época onde você tinha que pegar o baixo ou o violão, e aí é o que você falou, tirar a música de ouvido, né? E com diapasão na época. Para afinar, né? É verdade, não tinha afinador, não. Não tinha afinador. Agora, tá lá, a luzinha acende, verdinho, tá tudo certo. Eu acho assim que para muita gente hoje seria impensável viver naquela época. Porque hoje você pega, eu quero tirar Overkill do Man at Work. Você liga lá no YouTube, tem um cara tocando, você vai e pega, né, cara? Isso é genial, isso é muito bacana. É uma isso é o lado das positivo, coisas boas, isso né? É uma das coisas boas. Que era difícil, né? Por outro lado, aquela dificuldade que a gente tinha fazia com que a gente inventasse mais, né? Então tem esse outro lado também. A dificuldade é a mãe da invenção, né? É verdade.
O cara inventou a roda porque ele estava de saco cheio de ficar carregando o saco nas costas. Inventaram a roda, né? E por aí vai. Inventaram o celular porque era a mobilidade e tal. Deixa eu tirar uma curiosidade. Qual o baixista que você... Hoje, por exemplo, tem o Flia, né? Flia do Flea, maravilhoso. Red Hot e tal. Tem uma galera que já vai para um estilo Steve Harris, que é aquele baixo mais galopante, né? Qual o baixista hoje que você tem como referência? Olha, os baixistas que eu tenho como referência são todos meio antigos, né? Paul McCartney? O Paul McCartney, o James Jamerson, que é o baixista que gravou na Motown, todos os grandes hits que eu adorava ouvir nas rádios. O pessoal da Motown, sou muito fã da música da Motown. Tem o Jack Bruce, que é uma grande influência também, um fabuloso baixista. E o gênio do Paul McCartney. Tem o Bill Wyman também, que eu curti muito no início. Tem o grande Larry Graham, que inventou esse negócio de tocar com o polegar. Enfim, tem o Ron Carter, baixista acústico maravilhoso, do contrabaixo acústico. Tem o gênio do falecido que tirou os trastes do Jazz Bass, inventou outro som de baixo, né, o Jaco Pastorius. Enfim, tem Marcos Miller, que eu acho genial também, mas o Jaco Pastorius realmente é uma força da natureza incrível, né, uma coisa assim, mágica, né? Então, tem muitos baixistas que eu adoro e que eu admiro. E aqui no Brasil, assim, a gente teve figuras como o Arthur Maia. Arthur Maia é um monstro. Tem o próprio Rodrigo Santos, que está tocando baixo pra caramba. Tem o tio do Arthur Maia, que era o Luizão Maia, excelente baixista. Arnaldo Brandão. Tem o Luiz Alves também, que toca um baixo acústico maravilhoso. Tem um baixista falecido, o Nico Assunção, também era um monstro no baixo. O Brasil tem um celeiro de muitos músicos excelentes, né? Você é tradicional de 4 cordas ou você não liga muito? Pode ser de 5, Não, eu adoraria tocar 5 e 6, mas eu não consegui me adaptar muito. Mas eu gosto da sonoridade do baixo de 5 cordas. O de 6 cordas, para mim, já me fica meio redundante. Mas o de 5 cordas, aquele gravão do ré, eu aprecio aquele grave. Eu cheguei a ter um baixo de 5 cordas, mas depois de um certo tempo eu achei que eu não tinha mais necessidade de usar esse baixo e eu praticamente parei de tocar baixo, agora só toco guitarra porque eu achei que, como todo mundo, a guitarra é um desafio, o baixo não era mais um desafio para mim. Aí eu estou tocando guitarra nos shows. Mas aí você alterna, né? Alterno. No tab eu já toco baixo e fico alternando, é verdade. Esse é o trabalho do Fabuloso Tab lá com o Evandro. Evandro, você... Foi um trabalho que foi inventado, na verdade, pelo Lui. O Lui era um amigo da gente lá do Arpador, muito amigo do Dade, muito amigo do Evandro, que adorava tocar Bob Marley, Bob Dylan, sempre voz e violão, tinha uma voz muito característica. E o Evandro montou essa banda com ele e quando eles gravaram o disco, logo depois ele faleceu, o Lui. E aí o Evandro me chamou, que era o Bruce Henry, que tocava baixo, mas o Bruce se mudou para Portugal. Amigos de turma que ficavam tocando na praia, nos luaus e nas festinhas e nas reuniões quando a gente se encontrava. E é uma coisa muito, muito, muito bacana do Evandro, que ele faz questão de não tocar música muito conhecida, só faz questão de tocar os lados B. E claro que o empresário reclama um pouco, mas bacana essa posição do Evandro. Só Bob Marley, Bob Plant, Robert Plant e o Bob Dylan. Esses 3 Bobs. Então a gente fica meio de Bob, só tocando aquelas músicas que... Mas é difícil porque as pessoas gostam de cantar e dançar junto, né? Não tem mais aquele negócio de ficar só observando. Mas temos feito bastante shows e tem sido muito... Eu adoro fazer esses shows com o Tabi porque eu adoro aquelas canções. Tomara que o público curta tanto quanto a gente. Né? Eu falo por mim. Porque pelo que você está falando, a garotada ouvindo sertanejo no Rio de Janeiro, fiquei chocado, loucura, cara. Para eu falar isso aqui com você, é porque eu estou chocado até agora. Eu também, cara. Eu cheguei e não acreditei naquilo. Caralho, também não. Sabe, e assim, não é só ouvindo, é gostando, entendeu? É curtindo, é dançando. Sei lá. O que é pior, nada contra, mas é esquisito, porque... Mas é o Brasil, né? A realidade se impõe, né? Sei lá, eu esperava isso. Eu sou contra também, eu faço questão de lutar contra a realidade. Até ver até que ponto a realidade, tento mudar a realidade de alguma maneira. Mas é porque, assim, isso foge do regionalismo. Inventar uma nova realidade. Não foge do regionalismo? Assim, se você foge, é urbano. Lá em Goiânia, é tudo certo. Campinas, tudo certo, né? Que é berço do sertanejo e tal. Mas no Rio de Janeiro, em Botafogo... Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. A máfia do agronegócio é o seguinte: a agrobusiness dominou geral. Total. Não, que uma coisa é você ouvir os sertanejos antigos,
que tem uma característica própria, uma mistura com a música paraguaia, com a guarânia, né? Tem umas coisas interessantes, né? Mas esse pessoal veio com força total. Eu tenho a impressão que o culpado disso é o RPM, porque os shows do RPM, eles viram o show do RPM com aquela som, luz, aquelas meninas gritando e tudo mais, eles botaram aquele cabelo, né, o Chitão de Chororó, e transformaram isso num produto vendável para multidões no Brasil e no mundo, eu acho, não sei lá. O Ney tem participação nisso aí, né? O Ney produziu o RPM, né? Cara, você já teve essa experiência de subir no palco? Você já foi ovacionado várias vezes e tal, mas em alguns momentos você subir no palco e não é um público que comprava a sua... Já fui uma vez, logo no início do Hanoi, a Maria Jussá, o Circo Voador estava fechado, e a Maria Jussá gostava muito do trabalho do Hanoi, e chamou a gente para abrir o show do Raul Seixas. O Raul já estava muito mal. 85, 86. Totalmente demais, não estava tocando na rádio ainda. Tocava no Brasil inteiro, mas não tocava no Rio de Janeiro, então as pessoas nem conheciam a música Totalmente Demais. Mas foi 86. A gente foi abrir o show do Raul no Parque Lage. Foi aquele que o Raul chegou loucaço foi, lá? Foi, exatamente. Eram 2 shows, um dia, sexta e sábado, uma coisa assim. Eu me lembro claramente, a gente abriu o show, e era baixo, guitarra e batera. Mas na hora de tocar o Totalmente Demais, além da plateia ter esvaziado, alguém falou assim: sai fora, menudo! Alguém na plateia estava injuriado porque a gente estava abrindo o show do Raul. E achou que a gente era o menudo. Falou para sacanear a gente, né? Mas achei engraçado isso. Falei, porra, que decepção. E foi justamente na hora que a gente tocou Totalmente Demais, que a plateia esvaziou assim na mesma hora. Quem estava tocando músicas mais pesadas, as pessoas estavam aturando a gente. Mas quando tocou Totalmente Demais... E que loucura, né? Foi a música de vocês que mais bombou, mais estourou, né? Mas não tocava no Rio, as pessoas não conheciam, então o pessoal, aquele reggae pop, assim, o pessoal... enfim. E cara, você vê uma música que nasceu no Rio de Janeiro, de uma banda carioca, tocar no país todo e não tocar na cidade natal dela. Porque as gravadoras tinham que pagar para as rádios tocarem no Rio e em São Paulo, principalmente. E em São Paulo, o divulgador que trabalhava lá, Johnny Boy, o Johnny adorou o disco, ele era muito amigo do Lobão e tudo, e doidão que nem a gente, e ele então botou para tocar e teve uma resposta imediata das rádios. Então, mesmo que a gravadora não quisesse, a música estourou em São Paulo. E em Belo Horizonte foi a mesma coisa também. Em Belo Horizonte foi um sucesso assim absurdo, exatamente porque o Abraão, que era o divulgador antigamente as gravadoras tinham um divulgador em cada capital. O Abraão, gostava do trabalho, levou numa Rádio Terra. A Rádio Terra começou a tocar, todo mundo começou a pedir a música. Eu me lembro que um amigo meu estava viajando na ponte aérea, o técnico que tinha gravado a gente, estava na ponte aérea, vindo de São Paulo para o Rio, e falou: Arnaldo, eu estava sentado no banco atrás do Chacrinha, e eu vi o Chacrinha falar várias vezes: porra, eu falo pro Lelé que eu quero aquela música que tá tocando em São Paulo, linda como neném, eu quero essa música no meu programa. E a gente nunca fez o programa do Chacrinha porque a BMG, a RCA na época, não pagava para fazer, porque tinha que pagar para fazer o Chacrinha. Claro que o Miguel Lopes preferia as músicas que ele era autor e tal, botar aqueles artistas dele que ele gostava. E uma banda chamada Hanoi já é esquisita, né? E falando linda como neném, que sexo tem, namora sempre com gay. Eram assuntos que na época, porra, cheio de tabu, né? Cheio de preconceito, né? Era mais fácil tocar. Eu tinha uma galinha que chamava Mary Lou. Aí isso tocava direto. Mas então as outras bobagens que o Miguel Lopes produzia lá, junto com o Michael Sullivan, porque Michael Sullivan e Massadas era uma marca que o Miguel Lopes também fazia parte, né? Então eles eram, além de serem grandes compositores de música popular, o Miguel Lopes direcionava os artistas da gravadora dele para gravarem músicas do Sullivan e Massadas, porque aí ele também ganhava uma grana, que era coisa de mafioso, né? Uma coisa Mas a gente nunca teve o espaço nas rádios que a gente merecia no Rio de Janeiro, porque a gravadora não pagou o jabá. Nem aparecia na Rede Globo, porque a gravadora não pagou o jabá. Então, o jabá era foda. Quando a gente mudou de empresário, quase 6 meses depois do lançamento do nosso primeiro disco, a gente conseguiu, através do nosso empresário, que era amigo do Leleco, combinar da gente fazer 12 playbacks para o Chacrinha, nos subúrbios, que o Chacrinha ia com a Chacretes e fazia aquele show do Chacrinha nos subúrbios, tudo playback, em troca da gente fazer
4 apresentações no Chacrinha com a segunda música de trabalho, Nem Sansão Nem Dalila, uma composição minha com Cazuza. Mas o Leleco só botou a gente 3 vezes, está devendo um Chacrinha até hoje pra gente. Né? Nós fizemos 12 playbacks, que era uma coisa deprimente você fazer playback no subúrbio, mas a mesma coisa muito importante para mim, porque ali eu vi o movimento, vi o nascimento do movimento funk. Porque antes do Chacrinha, antes do playback, só tocava música americana. Então eu via aquele espaço de dança, aquelas coreografias, eu falei, cara, quando esse pessoal acordar, vai mudar a música no Rio de Janeiro. Quando o pessoal do subúrbio acordar aí, graças aos meios de produção, de comunicação da bateria eletrônica, dos teclados e dos sintetizadores, dessas facilidades de você compor e você fazer as rimas em cima, o funk carioca conquistou o Brasil todo, né? Pro bem e pro mal, né? Verdade. Como é que era você falou do Cazuza, né? Vocês eram muito parceiros, né? Tempo Não Para, né? O Cazuza realmente é um fenômeno, né? E o Tavinho Paz era da mesma turma do Cazuza, antes do Cazuza virar o cantor e compositor que era. Então, me disse o Cazuza que o Tavinho chegou a ter uma influência grande nele. O Tavinho era um pouco mais velho que o Cazuza. Mas o Cazuza é um fenômeno, né? E eu conheci o Cazuza já me conhecia porque ele ia muito nos shows do Caetano, fazia uma temporada de 1 mês no Canecão, e o Cazuza e aquela turma toda estavam sempre lá. E quando eu comecei com o Brilho, a gente fez muitos shows com o Barão Vermelho. E quando eu acabou o Brilho acabou e eu tinha essas músicas para gravar eu já tinha feito várias músicas com o Tavinho para gravar com o Hanoi, eu fiz questão de fazer uma parceria com ele. Aí mandei uma música, Nem Sansão Nem Dalila, dei o tema para ele, baseado no filme de Sansão e Dalila, Vitor Maturri, tem um monólogo da Dalila falando, um monólogo hilário dela falando do Sansão, e mandei para o Cazuza, e o Cazuza fez a letra Nem Sansão Nem Dalila. E logo depois, então, na hora de gravar o segundo disco do Hanoi, eu fui na casa dele com uma fita cassete, voz e violão, mostrei para ele, e ele falou para mim, pô, adorei essa música, parece Bob Dylan, vou fazer uma música de protesto. E 2 semanas depois ele me entregou a letra do Tempo Não Para, que é um hino, né? Quando a letra e a música carbura, fica uma coisa grandiosa, assim, fica uma coisa muito bacana. A introdução emocionalmente, né, cara? Foi uma ideia até do Cazuza fazer uma coisa percursiva, meio tribal, assim, uma coisa bem... Porque a versão do Hanoi a gente gravou antes, lançou antes do Cazuza. A nossa versão é blues, mais triste, mais arrastada. A versão que o Cazuza fez é uma versão mais para frente, assim, tem mais vigor, né? Com aquela batida de bateria. Quem era mais louco nas parcerias, Lobão ou Cazuza? Os dois se equivalem, tanto na loucura quanto na doçura e na bondade. Né? Eles têm uma inteligência cruel de falar certas verdades, principalmente depois que bebem muito. Mas eram muito divertidos, muita alegria trabalhar com eles. Sempre que eu encontro com eles, não encontro mais com o Cazuza, mas sempre que eu penso no Cazuza, eu penso na alegria que era conviver com ele. Uma alegria cruel muitas vezes, mas muito engraçado. O Jorge Jael fala isso, né? Que o Cazuza era uma figura assim ímpar. Você gostava ou não gostava, não tinha assim meio termo com ele, né? Ele era um cara visceral demais, né? É verdade. São essas parcerias que acabam moldando uma carreira como a sua, né, cara? Porque você pega gente da velha guarda lá, dos Novos Baianos, Tropical, enfim, você pega a rapaziada dos anos 80, né? Cazuza, Frejá, enfim. É uma gama de informações muito diferentes e, ao mesmo tempo, elas se relacionam, né? A única característica que tem é que o Lobão é meio suicida, né? Ele passou uma parte da vida dele, não sei se é porque ele é descendência alemã, e tem uma piada que todo alemão, ou ele é um suicida, é um assassino, uma piada horrível, mas eu perco amigo, eu não perco a piada. Mas o Lobão, durante muito tempo, falou mal dos anos 80. E os anos 80 foi maravilhoso. Tem coisas como todas as décadas, tem coisas maravilhosas e coisas ruins, né? Mas olha a poesia do Renato Russo, olha o Cazuza, olha o próprio Lobão. E tantos outros, né? O próprio Engenheiros do Havaí, tantas bandas boas surgiram naquela época. Algumas que a gente conhece, outras que a gente nem conhece tanto. No outro dia alguém me mandou uma banda dos anos 90 chamada Empadinha de Giló. Uma banda que ninguém conhece, mas uma banda genial. Eles conseguiram gravar uma música, estão relançando agora. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo e eu acho que graças aos podcasts que nem o teu e que nem outros podcasts, a gente consegue espalhar mais a mensagem, apesar de ser um grupo pequeno, mas ainda existe alguma informação que a gente consegue passar graças a vocês. Então, eu agradeço muito de estar vindo aqui e falar sobre mim e sobre o que eu acho da vida e tudo mais.
E eu acho que é isso. Essa coisa visceral dos anos 80, ela continua muito forte. É uma coisa que até me surpreende e surpreende o próprio Lobão. Apesar do Lobão ter falado muito mal dos artistas dos anos 80, hoje ele reconhece que tem um valor. Fez as pazes com o Herbert, né? Isso foi muito bom. Gostei disso. Bacana. Cara, eu fui no show sexta-feira, agora. E hoje a gente está gravando esse podcast no dia 16, não é isso? Hoje é dia 16. Foi no dia 13, show do Ira. O acústico do Ira foi no dia 13. Cara, que sensacional, assim, isso, a gente viu o Plebe Rude no circo, o Ira fez agora na Barra e vai fazer no Circo Voador daqui, eu acho que um mês. Essa galera trazendo esses shows, ao mesmo tempo que preocupa, porque é sinal de que não tem gente nova chegando, mas a longevidade tá aí, né? Assim, isso é uma coisa que eu admiro muito no Lobão. O Lobão, a última vez que eu te encontrei com ele, foi num show no Morro da Urca. Um ingresso caríssimo, lugar lotado, o Barão Vermelho abriu, e eu conversando com ele no camarim sobre vários assuntos. E eu falei, pô, Lobão, que bacana, você tá aí e tal. Arnaldo, acho que a plateia não vai gostar muito do meu show, não. Eu falei, por quê? Só vou tocar música nova. Eu vou tocar, falei, pô, Lobão, que bacana, pela coragem. O Lobão se bate muito contra isso, contra essa ideia que tem que tocar só as músicas antigas. Ele faz questão de tocar músicas novas no show. Isso eu acho admirável. Você sabe que eu tive uma discussão braba com ele uma vez por isso, né? Foi, né? Foi, eu tava lá dentro de uma equipe que a gente contratou um show do Lobão e a gente foi almoçar num restaurante, tava o Bira, que é o empresário dele, né? O Bira é secretário geral de tudo, empresário e tudo. Aí tava o Bira, tava o Lobão na mesa. E eu perguntei para ele sobre o setlist e tal. Aí perguntei se eles iam tocar o Rock and Roll. Ele olhou para mim e falou assim, o Rock and Roll? Não, vou tocar música nova. Pois é, maluquice isso. O Rock and Roll tá cada vez mais atual. Só que ele foi extremamente... grosseiro. Ele foi incisivo. Né? Não, porque você não tem que pedir o Rock and Roll. Isso aí ficou nos anos 80. E a gente teve uma discussão na mesa a ponto de levantar e sair, né? E depois depois ficou tudo bem, mas o Lobão, ele é jogo duro, ele quando cisma com uma coisa, ele é meio teimoso. Ele é difícil, ele é bem difícil. Mas eu acho que isso mostra muito também do que vocês viveram naquela época, né? Assim, trazer essa personalidade, né? A minha amiga chegou e falou assim, pô, Lobão, que bacana, adorei teu show, me lembrou da minha adolescência. Ele, pô, agora eu fiquei triste, pô, lembrar da adolescência não, pô, eu queria alguma coisa atual, sei que ele fica todo... Não, e a hora que... Em vez de ele tomar isso como elogio, não gostou nada da observação da menina. Não, e eu me lembro que quando eu falei do Rock and Roll, ele falou assim, pô, você fazer uma pergunta dessa, provavelmente você tem um disco provavelmente você ouve até Emerson Nogueira. Emerson Nogueira na época tava tocando cover bom cover eu cover falei, dele. Não só ouço, como tem um CD dele no meu carro, na época era CD, mas né? o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele olhou pra mim que já disse, vai tomar no cu, porra! Tô no cu, porra! Bem Lobão, né? Mas depois a gente louco conversou. Por uma briga. Adora, né? Adora confusão. Aquele ali, ele paga pra entrar numa confusão. E o Bira, tadinho. Meu Deus, gente, o Bira sofreu muito ali. Aí eu levantei e falei, não quero mais conversar com esse cara, não vou embora. E hoje... o Robson, que toca comigo, contou cada cena no Sul. Ele foi fazer um show no Sul, já estava meio embriagado, e tocando e tal, e alguém pediu, me chama. E ele não tocava Me Chama. Toca Me Chama. A mulher com a champanhe meio embriagada, pô, me chama. Aí ele parou o show, deu um esporro na mulher. Aí o Robson Batera falou assim, Arnaldo, de repente entrou no palco, um cara no palco, começou a desligar tudo. Acabou o show, a gente ficou meio assim, desligou tudo. Quando está no camarim, veio um cara dando o maior esporro no Lobão, porque quem estava pedindo Me Chama, meio embriagado, com um copo de champanhe na mão, era a dona da festa, que tinha contratado o Lobão para fazer a festa. E ele estourou com lá ela. No Sul. Aí deu uma briga no camarim do caramba. Quiseram agredir o Lobão, uma confusão, jogaram um copo de uísque pra cá, copo de uísque pra lá. Cara, você sabe que no circo... Depois ele repetiu essa história recentemente, até virou tema de debate, enfim, questão do Toca Raul. Uhum. Antes desse episódio dele, que eu acho que foi no Blue Note, se eu não me engano, do Toca Raul, eu fui no show dele no circo, e aí ele... tocando e tal, aí daqui a pouco um maluco lá no meio da plateia, toca Raul!
E ele tava começando os primeiros acordes da outra música e tal. Aí, para. Aí começou. Fez o discurso. Porra, meu irmão, a gente prepara um puta show de rock and roll pra vocês. Porra, tu vem com essa palmolescência de toca Raul, cara. Palmolescência, ele ensina com isso. E aí depois ele repetiu esse episódio, que aí surgiram várias críticas. Viralizou, né? Mas é ele, né, cara? Não tem jeito, né? Você é um pouco mais tranquilo no palco, né? Eu adoro tocar o Raul, não tem o menor problema. Verdade. E eu sei que a plateia pede isso para sacanear. Então, pô, é ótimo. Não acho que a pessoa que está na plateia tem que ter aquela adoração toda pelo artista. O cara da plateia tem direito. Pô, isso aí tá uma merda, toca o Raul. Não tem direito que a plateia tem de se manifestar também. Não vou proibir nunca a plateia se manifestar. Claro que quando o cara fica muito agressivo, fica meio chato. Mas é mais uma brincadeira, entendeu? Ele vestiu a carapuça. Ninguém estava reclamando do show dele, provavelmente. Era apenas uma provocação. E agora que sabe que ele não gosta, vai surgir agora cada o pessoal vez mais, pede mesmo. Né? Você está tendo mais facilidade de tocar no Rio de Janeiro ou fora daqui? Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho um produto excelente, que é o meu trabalho solo. Reconheço que as pessoas que foram ver o meu show no Blue Note, ou quando eu abri o Lobão no Circo Voador, quando eu abri o Barão também Vermelho no Circo Voador, as pessoas reagiram muito bem. E eu tenho a impressão que no Rio o meu público está começando a crescer, porque pelo fato da gente não tocar na rádio no Rio de Janeiro, atrapalhou muito. As pessoas só conhecem a versão do Totalmente Demais no arranjo remix da Chaka Khan. Eu acho que isso pode... o fato de eu estar fazendo shows no Blue Note e no Manus periodicamente está me ajudando a criar um público crescente. Eu só teria que investir mais na internet, coisa que eu não tenho o menor saco, mas eu tenho que fazer isso de alguma maneira. Agora, com esse convite do Vinícius Irresistível, eu estou voltando ao passado, olhando pelo retrovisor para tentar ultrapassar e continuar viajando em direção ao futuro. Mas eu não tenho o empresário, o vendedor do meu produto. Entendeu? Isso é muito importante. Eu estava conversando com o Carlini ontem, guitarrista, e ele falando que ele trabalha com o Guilherme Arantes há muito tempo. E o Guilherme Arantes estava fazendo show assim para 500 pessoas, 1000 pessoas, fazendo vários shows, mas para plateias menores. Aí pegou um cara que está a fim de investir na carreira dele, botou ele na mídia, ele gravou um disco novo. Arnaldo, tudo lotado, shows. Lotaram Vivo Rio, lotaram não sei aonde. Quer dizer, muito importante você ter o vendedor. O vendedor é tão ou mais importante do que o cara que tem o produto. Né? Qualquer tipo de produto. E a música, cada vez mais nos dias de hoje, não deixa de ser um produto. Né? Então eu não tenho esse produtor ainda. Esse cara que vai fazer com que eu aconteça. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Aí é foda, né? Você sabe como é que é, né? Não é fácil, né? Você tá aqui e acolá em todos os lugares. Hoje mesmo me atrapalhei todo, porque eu achei que o podcast era lá telefone, em casa, então eu tinha que vir aqui. Já estou olhando o relógio, porque eu tenho 2h30, eu tenho que sair com o Vinícius e com o Dade. Então, mas eu adoro fazer o que eu faço. Eu tenho uma sorte de trabalhar naquilo que gosto, então eu agradeço todos os dias ao universo, estar aqui falando com você, e tem ensaio para fazer, e estou na correria, tudo. Porque ao mesmo tempo também, no final dos anos 2000, eu resolvi montar uns estúdios de ensaio e gravação, então eu ainda tenho esse trabalho também. E nos anos 90 eu fiz uma coisa pior ainda, porque com a sessão da Axé Music, os shows estavam diminuindo, eu achei que eu ia tomar conta de uma oficina mecânica, que meu pai tinha morrido, e ia conseguir ganhar uma graninha rápida. Me fudi, porque os caras meteram a mão e eu fiquei com um prejuízo gigantesco. Quer dizer, eu comecei a tratar uma oficina mecânica como se fosse uma banda de rock, e uma banda de rock como se fosse uma oficina, e os dois foram à falência. Então eu, como produtor, como homem de negócios, eu sou um certo fracasso. Mas o estúdio está lá, se mantém, porque os amplificadores são todos valvulados, tem uma clientela firme e forte, e tem um pessoal também que dá muita aula de música lá. Então você aluga para ensaio também? Alugo para ensaio. E principalmente depois que a novela Totalmente Demais aconteceu na Globo, eu montei mais uma sala de gravação e mais uma sala de ensaio. Então, tem 3 salas de ensaio e 2 estúdios de gravação, tem de mais moderno lá, e gravo meus discos lá, minhas músicas lá, mas não tenho produzido ninguém especificamente assim. Porque o trabalho como produtor exige uma certa atenção, exige um certo conhecimento que eu acho que eu não tenho.
Tá certo. Para te liberar, a gente tem pela frente aqui no Rio de Janeiro, só para saber o teu gosto Eu tenho... para show. Me diga. Acho que eu vou tocar, não? Não. Depois eu te faço a pergunta. Ah, então tá bom. Então pode fazer a pergunta. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar mesmo? Não sei. Olha só, a gente não tem... Não estou esperando a tua pergunta. A gente tem agora Robert Plant. Não brinca. No Vivo Rio, né? É mesmo? Tá para ser agora, acho que em maio. Robert Plant. Tem o Rock in Rio, já mais pro final do ano. E em janeiro tem Rush. Qual Que desses barato, mexe mais cara. com você? Olha, o Rock in Rio é meio cansativo. Eu só vou no Rock in Rio se for para tocar. Eu aproveito e vejo as bandas todas. Se não, eu ligo a televisão, vejo a televisão. A não ser que tenha um The Who da vida, né? Como já teve. Aí sim, é verdade. Mas nesse dia eu estava tocando com o Tab. Porque o Rock in Rio virou não tem nada muito rock, né? É mais um... Esse dia do The Who você tocou no Rock in Rio? Com o Tab. Ah, tá. Com o Tab nesse dia. Na Rock Street, né? Tomara que chamem o Tab de novo. Não sei. Mas esses grandes festivais viraram... Para mim, os festivais mesmo eram o Woodstock, o Ilha de White. O primeiro Rock in Rio que foi genial. Depois fica meio redundante. São sempre os mesmos artistas. E os artistas novos eu não conheço. Fico meio... Não sei, né? Eu prefiro... ficar lendo em casa e ouvindo Leonardo Cohen. Entre o Plant e o Rush, qual mexe mais com você? Não, eu acho que eu gostaria de ver os dois. Se eu tivesse a oportunidade, se eu estiver no Rio no fim de semana, eu faço questão de ver os dois. O Rush vai tocar no Rock in Rio, não, né? Não, o Rush é em janeiro no Engenhão. Aí é melhor, aí bacana. Bacana, pô. E o Rush vale a pena ver, né? Pô, esse é imperdível. Imbatível, né? E o Robert Plant também, eu gosto muito dele. Também. Meio turrão, assim. Fica a curiosidade se ele vai tocar alguma coisa do LED, né? Que ele não tem que tocar. Ih, vai dar uma de Lobão. Porra, LED, pô, vai tomar no cu, porra, música antiga. Quero tocar música nova. É por aí. Porra, obrigado pelo papo, cara. Pô, já acabou já? Eu tô preocupado com o seu ensaio. Não, se quiser, a gente fica mais uma hora aqui. Meu ensaio é 2h30, eu tô tranquilo. Se você tiver mais coisa pra perguntar, eu adoro falar. Então eu quero perguntar mais um pouquinho. A gente deixou só pra não te prejudicar aqui. Não, acompanha o horário aqui. A gente tem hoje, dentro do circuito nacional, né? Situações, eu falei do Rock in Rio, você tem, acho que em São Paulo, Lollapalooza, e tem mais um em São Paulo, Detal, que é do Medina também, né? Muitos festivais, né? Eu fico impressionado com isso. Assim, dentro desses festivais, são gigantescos. Você falou da Rock Street, onde vocês tocaram lá e tal. A Fábulos tocou. Você acha que não poderia aproveitar um pouco mais para buscar essa gente nova que a gente tanto quer ver? O Rock in Rio tem o Palco Favela, que tem uma rapaziada nova chegando, né? Tem a Drena, que faz um trabalho maravilhoso. A Drena é muito boa. Muito, ela é excelente. O roqueiro é excelente mesmo. Mas assim, o nicho poderia ser maior, né? Poderia, porque na verdade esses grandes festivais, eles são... Antigamente... Quando eu era adolescente, um negócio chamado quermesse. Você se lembra disso? Claro. Eu não gostaria de me lembrar, mas eu me lembro. Então, esses festivais é como se fosse uma grande quermesse, onde as pessoas se encontram, aí vem gente lá de Minas Gerais, que as meninas, os meninos, que se forem transar na cidade deles é ruim, então vem para o Rio. O Rio é um ponto de encontro, como se fossem andorinhas se encontram para procriar no Rio de Janeiro. Eu vejo muito isso. É uma coisa, é um grande acontecimento, mas para mim não me apetece muito mais. Se me chamarem para tocar, claro que eu vou adorar tocar e tudo mais, mas não tem mais um aprofundamento, uma tentativa de mudar o sistema para melhor. Porque o Carlini uma vez me contou, Marcelo Nova também me contou uma história engraçada. Ele falou, antigamente tinham 2 tipos de banda. As bandas que queriam chupar o pau da barraca e as que queriam chutar o pau da barraca. Hoje em dia eu falo, olha, eu já tive uma época que eu queria chutar o pau da barraca, já houve uma época que eu queria chupar o pau da barraca, agora eu só quero manter a barraca em pé, que seja bom para todo mundo. Entendeu? Então esse excesso de festivais, eu acho que atrapalha um pouco, porque são tantos festivais, tudo bem, as leis de incentivo são importantes, o governo precisa de pão e circo, né? Porque as pessoas estão enlouquecidas com a modernidade, então tem uma válvula de escape para as pessoas se divertirem nesses grandes festivais. Porém, eu acho que isso pode estar até atrapalhando, não vai atrapalhar o Rush, que vai fazer um show ali, né? Mas às vezes eu fico pensando se isso não atrapalha as pessoas que estão começando e que tocam em lugares menores, mas esperando uma oportunidade dos grandes para serem chamadas para os grandes festivais. Acabam sendo chamadas, mas sempre tem os atravessadores, os empresários,
os grandes produtores, até as grandes gravadoras que ficam empurrando. E esses festivais muito grandes, que tem artistas de fora, muitos artistas de fora que eu nunca ouvi falar, mas por que eles estão vindo? Porque o público pediu, só se for o Queremos. O Queremos realmente é porque tem um público específico que pede mais underground. Mas o resto é tudo do grande sistema, né? Uhum. Tem uma mobilização para tentar inserir na Câmara de Vereadores um projeto de lei. Eu não sei nem se esse projeto existe, mas existe essa mobilização para que shows em casas grandes elas tenham uma abertura de uma banda desconhecida da cena alternativa. Genial, dou uma força, cara. Uma força para esse. Outro projeto de lei que poderia ser muito bom para as bandas novas, para os artistas novos, seria se os bares, os restaurantes e os clubes que põem música ao vivo, com dois ou porque a música ao vivo também vai o DJ, estou aqui ao vivo, com mais um percussionista, mas que 3 pessoas tocando pagassem menos imposto, né? Isso seria o ideal, né? Eu obrigaria os bares e restaurantes que têm música ao vivo a pagarem melhor os artistas e contratarem pessoas que possam se expressar melhor e a pessoa possa fazer um clube. Não, aqui só vai ter galera mais nova que está começando, uma coisa que nem o Circo Voador era, que nem o Banana Split, aquelas danceterias que tinham espaço para as pessoas começando, né? Foi assim que o Brilho começou, o Hanoi começou, o Paralamas começou, todas essas bandas começaram tocando em lugares menores e onde tinha um espaço para as coisas novas, né? Isso seria muito importante. Essa lei que você falou é uma coisa bem interessante, eu sou a favor. Mas assim, ainda não saiu do papel, não. Eu sei que existe essa movimentação, né? Pô, que bacana isso. Cara, você falou, eu ia te fazer essa pergunta, eu peguei o gancho agora. Lá atrás você falou da Madonna e tal, né? Essa gente que usa o rock como fetiche, né? E essa coisa da superprodução visual e, de repente, musicalmente, ela acaba sendo um pouco mais pobre. A Madonna teve recentemente na praia de Copacabana, acho que há 2 anos, 3 anos atrás, e teve um debate sobre o playback. Né? Ela não foi cantou. Um dos piores shows da minha vida que eu vi. Você eu vi na televisão, né? Não fui. Não, depois de ver a Lady Gaga, eu achei aquilo tão ridículo, entendeu? Aquele teatro excessivo, eu acho aquilo para mim não me diz nada, né? Mas as pessoas estão lá gritando, falam. Então se diz, deve ter alguma função social que eu desconheço. Eu acho, eu também. Mas não, e aí você tem, por exemplo, em Copacabana teve o show da Madonna, playback. Isso gerou debate, né? E até discussão de músicos com relação àquela situação. E aí você tem um Alok, que é um DJ, lotando a praia de Copacabana, num dia de chuva. Eu me lembro que eu estava tocando esse dia num quiosque, ali em Copacabana, que chamava Coisa de Carioca, mudou o nome agora é Coisa de Bamba. E aí a gente estava tocando, eu falei, bom, pelo menos público vai ter em Copacabana, né? Porque a gente estava tocando no dia do Alok, né? E aí a gente até brincou, falou, galera, nos intervalos do dia Alok, tá? Cara, como é que você vê isso, um DJ lotar uma praia? Eu sempre tive problemas com os DJs. Quando os DJs, o Big Boy e o Messier Limar, na rádio tudo bem, mas quando a gente fazia show com o Messier Limar, era um problema. O Messier Limar ficava meio puto com a gente, porque a gente tinha público. E ele não tinha tanto público ainda. E o disco dele pulava, entendeu? Então sempre tive uma certa implicância com os DJs. Eu só fui começar a gostar de DJ quando os jamaicanos, né, o Lee Scratch Perry, principalmente, começou a fazer aquelas brincadeiras de arriscar o disco, botar o disco para frente e para trás, e parar e botar os ecos. Eu sou muito fã de reggae. Ali sim foi uma grande revolução. Mas esses DJs não me... Tudo bem, foram importantes na Inglaterra com aquela onda nos anos 90, né? Como é que chamava aquela onda mesmo? Tem uma moda, tem o Soul to Soul. Do beat? Tem os nomes, a Inglaterra adora inventar modas, né? E aquela cena toda, underground, de você tomar aquelas drogas sintéticas e ficar dançando sem parar, é uma coisa que me remete muito às experiências orientais dos deviches ficarem dançando, mas não é uma coisa que... Tudo bem, tem algumas bandas que foram importantes ali nos anos 90, mas elas não se sustentam, né? Não sei, não me dizem muita coisa, né? Não tem nada contra, não, mas para mim, pessoalmente, não me fala nem ao coração, nem me faz dançar tanto assim. Claro que o DJ Alok
as pessoas amam, adoram, mas eu não conheço nenhuma música que o DJ Alok compôs. Então eu não sei, não posso nem avaliar. É praticamente como se eu desconhecesse o trabalho dele. Eu conheço o nome dele, porque está em todas as páginas, todos os jornais, sei dos negócios que ele faz, grandes eventos, e tem uma parafernália, eu acho ótimo. Os pais dele já faziam essa coisa da música eletrônica, né? Tomorrowland, que fazia um festival na Bahia. Eu acho legal, mas sei, não me dá tesão assim. Você falou Totalmente Demais, que depois elas mixaram e tal, né? Teve aquela parada do mix. Aí eu tô falando como consumidor de música, tá? Dificilmente eu fico feliz quando eu ouço uma música que é mixado, remixada, e que vem com aquela coisa do eco, com aquela batida eletrônica. Eu vou citar várias aqui. Eu poderia citar Totalmente Demais. Fiquei puto quando eu vi. Loiras Geladas, que destruíram Loiras Geladas do RPM. Tem uma música do Barão que eu era apaixonado. Hoje não vou ver o sol. Vou lembrar o nome dela. E aí fizeram também... O poeta está vivo? O poeta está não, vivo? Não, poeta não. É uma que ele fala eu vou sair para a noite, tudo vai rolar e tal. Uhum. E aí... quando eu ouço essas músicas, elas completamente modificadas e com aquele aquilo me dá uma raiva, cara. Como é que é pra você, por exemplo? Olha, foi horrível quando eu ouvi essas versões. Que bom. Mas depois que tocou tanto e o dinheiro começou a entrar, eu adorei. Você sabe quem falou isso aqui também? O Vini. Mas eu achei horrível aquelas versões. Pô, cara, como é que o cara fez aquilo? Mas depois começou a tocar, eu ouvindo, pô, legal. Aí no fim do mês começou a pingar um dinheiro. Falei, bacana, tudo Ficou bem. legal. Quem falou isso comigo aqui foi o Vini Bonotto. Uhum. O Vini é roqueiro, grande né? Cantor, canta bem pra caramba e toca e compõe bem. Também. Muito. E aí ele falou assim, cara, eu fiz um disco maravilhoso, músicas de rock e tal, que não sei o quê. Eu fiz uma brincadeira. Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Uma brincadeira, vou colocar essa porra né, um bônus track aí do disco aí e tal. E aí me chamaram, essa aqui vai ser a música de trabalho. Eu falei, não, cara. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Isso é horroroso. Isso eu fiz pra brincar. É uma brincadeira no disco. Caramba, bicho, não sabia disso. Não. Aí ele, não, que essa música... Cara, tá cheio de rock aí, legal, cara. Pega uma música menos essa. Isso aí é brincadeira. Aí ele falou assim, porra, pegaram a música. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa música. Se não estourar em 3 meses, vocês esquecem essa música e pega as outras. 3 meses é o preço de duração da música. E ele falou assim, Bruno, eu tinha certeza que a música não ia estourar, que ela é muito ruim. E a música começou a tocar em todas as boates, danceterias. Eu adoro essa música hoje. Mexe a cadeira. Aí ele falou assim, e aí depois, cara, fizeram uma remixagem dela. Eles conseguiram piorar o que já era ruim. e eu tenho essa sensação, assim, eu entendo. E aí depois ele fala a mesma coisa que você falou. Porra, depois a música virou um estouro. Porra, você ia gostar. Compensou financeiramente. Mas, cara, assim, você... Deve ser complicado você ver uma música orgânica ali, baixo, guitarra, aquela bateria, sabe, pesada. Orgânica, E aí você, de repente... Né? Porra, o RPM, eu não sei se eles sentiram muito isso não, porque já tinha bateria eletrônica e tal, né? Mas eu acho que uma banda mais raiz, mais orgânica, mais Hanoi, né? Enfim, deve ser complicado. Paralamas aconteceu isso com o Vital e Sua Moto. Eles fizeram um remix também? Fizeram horroroso. E aí eu ouvia, não. Mas chegou a tocar na rádio assim? Não, essa do Vital não, ainda bem. Mas tem no YouTube. Tem no, cara, assim, e é um assassinato, né? Eu acho que realmente você viola uma coisa que você considera como sagrado, né? Então, e eles pedem permissão, assim, no caso Totalmente Demais, pediram permissão, né? Pediram permissão. Tem que pedir, né? Eu acho que do Totalmente Demais não me lembro de ter pedido, não. Eu acho que não. Falaram, acho que devem ter pedido, sim. Né? Era um disco de remix de Geinado Leal. Uhum. E tinham várias músicas que ele pegou e remixou, mas a que mais deu certo foi o Totalmente Demais com a Chaka Khan. To be real. Achei, no fundo, achei interessante, porque como é que o cara consegue pegar como é que o DJ, o Nado Leal, no caso, conseguiu
sintonizar aquilo, né? Um trabalho interessante. É. O dele também porque o DJ é para pista para dançar, né? Uhum. Então ele conseguiu atingir o objetivo que ele queria. Tem que, apesar de não ter reagido contra, mas tem que reconhecer que é um bom trabalho que ele fez, né? Não, assim, eu acho que o DJ tem o valor dele lá e tem uma galera que adora, né? E tá tudo certo. Mas essa diluição é que enfraquece um pouco. Né? Eu sou de rádio, eu trabalhei com vários DJs em rádio, trabalhei com Felipe Santos, com o DJ Sadam. É uma rapaziada DJ que... Sadam é bom pra caramba, do hip hop, né? O cara é bom mesmo. O Sadam não é fácil, não. É amigo do falecido Yuka. Exatamente. O Sadam tem história. Esses dias o Romário falou que é o melhor DJ que ele já conheceu. Ah, é? É. Ah, que bacana. O Romário é festeiro, né? O Romário ele convidava o Sadam para as festas de aniversário para ele colocar o som. Eu gostava também do DJ Malboro. O Malboro era engraçado, era interessante nas festas que eu fui algumas vezes com ele tocando. Acho que foi o DJ mais conhecido do Brasil, né? Malboro. Acho que foi o primeiro, né? Agora o Alok barrou. O Alok agora é... o Alok é internacional, né? Tem o Dennis DJ também. Tem muita gente, Rapaziada, o Dennis, eu trabalhei com ele na Rádio Transamérica também. Cara, sensacional. Mas aí o Dennis era engraçado, né? Ele fazia extinta Barra Music. Aí ele, Bruno, ó, tá festa minha lá na Barra Music, vai, aparece lá, tal. A galera da rádio vai estar lá. Eu não posso deixar de perder, Dennis. Não ia, cara, não ia. Eu adoro o Dennis, figura maravilhosa, super competente. O cara não chegou onde ele chegou por acaso. É verdade. Mas pra mim não rola, não. Não rola, não. Vou amarradão no show novo do Arnaldo Brandão, com a rapaziada, com o Dade. Vocês vão fazer trabalho novo com essa banda? Dia 26, no Manus. Dia 26, Manus. Quinta-feira. Mas vai ter... vocês vão ter novas composições ou não? Não, só nós três cantando. Eu vou cantar minhas músicas conhecidas, o Vinícius as músicas conhecidas dele e o Dade as músicas conhecidas dele, que na Cor do Som, que ele cantava. E ele acompanha a Marisa Monte há muitos anos, deve ter alguma música desse período dos tribalistas também. Mas só uma celebração. É como se estivesse tocando em casa para os amigos, sabe? Uma coisa bem intimista, assim, bem de curtição mesmo. Que legal. Bom, Arnaldo, obrigado. De verdade. Graças a você, cara. Tá? Prazer te receber aqui. Tu é um cara sensacional. Bacana pela estrutura toda aí. Isso. Muito legal. Obrigado. Galera, olha só. Arnaldo Brandão, nosso convidado desse episódio do Olha Só. Lembrando do seu Pod Estúdios, aqui na Barra da Tijuca. Tá te esperando. Vem aqui conhecer, traga o seu projeto aí, conversa com a rapaziada aqui. Será muito bem recebido e certamente tem a estrutura que você precisa. Um abraço, até a próxima. Eu recomendo. Bora!